O hedonismo foi levado a um nível completamente novo durante o reinado do imperador romano Calígula, que era famoso pelos seus prazeres extravagantes e comportamentos estranhos. Mesmo para os padrões escandalosos da Roma antiga, as suas aventuras sexuais e devassidão eram notórias em todo o império. Vamos mergulhar nos aspectos mais obscuros da vida de Calígula e descobrir algumas informações que te vão deixar de boca aberta. Como Calígula tinha uma sede insaciável de prazer, era conhecido por organizar orgias sumptuosas, capazes de envergonhar qualquer festa dada nos dias de hoje. Transformava o seu palácio num parque de diversões de decadência e cedia a todos os desejos imaginados enquanto lá estava. A presença de homens e mulheres, bem como de banquetes extravagantes e de uma quantidade infindável de álcool, era frequente nestas noites de comportamento excessivo. Apesar de estar casado com a sua irmã Drusila, Calígula continuou a procurar outras fontes de prazer na sua vida. Teve múltiplos encontros sexuais fora do seu casamento, incluindo com outros homens, mulheres e até membros da sua própria família. Envolveu-se profundamente em casos extraconjugais, acreditava erradamente que estava acima das convenções e restrições da sociedade e, como resultado, a sua busca de amor ilícito era desenfreada. Calígula conseguiu conquistar um lugar na história como um dos governantes mais opulentos, perversos e completamente loucos de toda a história, graças à sua capacidade de passar ileso pelas intrigas políticas até ser morto por uma multidão no meio de uma rua, em apenas 4 anos como imperador. Isto permitiu-lhe conquistar um lugar como um dos governantes mais opulentos, perversos e completamente loucos de toda a história. Manteve intimidade com as suas 3 irmãs. O rapaz que viria a ser o rei Calígula foi criado por uma das mães mais astutas da história, Agropino, o Velho. O pai de Calígula faleceu quando o rapaz era ainda uma criança pequena. Infelizmente para ela, entrou em conflito com Tibério, o imperador de Roma. Quando Tibério se cansou da astúcia de Agropino, mandou executá-la e depois eliminou impiedosamente os outros membros da sua família. Apesar do facto de o irmão mais velho de Calígula, Nero, ter sido exilado por traição, o irmão do meio Dryu diz que César morreu no exílio. Assim, Calígula ficou essencialmente prisioneiro do imperador Tibério, vivendo com a única família que lhe restava, as suas 3 irmãs. Talvez por isso tenha começado a dormir com cada uma delas em público. Segundo Suetônios, num grande banquete, colocou cada uma das suas irmãs, à vez, por baixo de si. Parecia que quanto mais poder Calígula alcançava, mais ansioso estava por dormir. Vários historiadores, incluindo Suetônios, afirmam que Calígula não tinha o menor respeito pela castidade, nem a sua nem a dos outros. Foi acusado de ter relações homossexuais tanto ativas como passivas, com Marcos Lépidos, bem como com Master, o comediante, e com vários reféns estrangeiros para além de um jovem de uma família consular. Dormia com toda a gente. Parece que o problema é que Calígula foi muito direto sobre o conceito de que iria atrás de qualquer pessoa que o excitasse, que era basicamente toda a gente. Esta é a origem do problema. Valério Catales admitiu em público que tinha posto escutas no imperador e que este poderia ter desmaiado em resultado das suas próprias ações. Quando Calígula decidia organizar uma festa, transformava uma das suas casas com um chão de mármore na sua própria versão do Estúdio 54 em Roma. Dava festas extravagantes que eram exclusivas para adultos. Calígula aproximava-se de um jovem casal de nobres romanos que tinha convidado para a celebração e escolhia o membro do casal que mais lhe agradava de entre as 2 pessoas do casal. Enquanto os trabalhadores do sexo, homens e mulheres, socializavam com os convidados, músicos profissionais tocavam música para animar o evento. Depois disso, ele reunia literalmente centenas de pessoas ao acaso, de diferentes origens socioeconômicas. Durante uma das suas festas, cortou as mãos de um escravo. Calígula era um psicopata que gostava de pregar partidas aos seus convidados. Para além de possuir uma disposição volátil, também gostava de pregar partidas aos seus convidados. Quando lhe perguntaram o que achava tão engraçado, enquanto se ria para si próprio numa festa, o imperador terá respondido: "Se eu acenar uma vez aos meus guardas, posso mandar cortar-vos a garganta a todos noutra festa." Foi isto que alegadamente afirmou em resposta à pergunta:
Quando foi revelado que um dos escravos de Calígula tinha andado a roubar prata, o imperador mandou cortar as mãos do escravo pelos pulsos e depois desfilou com ele pela assembleia para que todos pudessem assistir ao espetáculo. Para alguém que se preocupava tanto com o aspecto das outras pessoas, era responsável pela destruição da vida de outras pessoas, porque estas olhavam para a careca que tinha na cabeça. Calígula era um homem pequeno, de tez pálida, magro na parte de cima, mas que tinha a reputação de ser bastante cabeludo em todo o lado. Calígula podia fazer-se respeitar apesar de ser careca, uma vez que era o imperador. Qualquer pessoa que fosse apanhada a olhar para ele de um lugar alto e que pudesse ter visto a sua careca, bem como qualquer pessoa que mencionasse a palavra cabra na sua presença, podia ser imediatamente condenada à morte. Calígula tinha um grande interesse em intimidar as pessoas que se encontravam nas suas imediações e disse que aperfeiçoou a arte de criar criaturas horríveis e aterradoras através da prática repetida. Tentativas de atuação em frente ao espelho. Imaginava-se como um deus ainda vivo. Imaginava-se como um deus que ainda estava vivo. Calígula foi se convencendo cada vez mais da sua própria divindade ao longo do seu reinado. A certa altura, ordenou que lhe trouxessem todas as estátuas gregas que fossem famosas pela sua arte, para que ele lhes cortasse a cabeça e a substituísse pela sua própria imagem. Segundo Suotones, criou também um templo especial para a sua própria divindade, com sacerdotes e vítimas da melhor espécie. No interior deste templo, encontrava-se uma estátua do imperador, em tamanho natural. Os aposentos eram adequados. Para além disso, presenteou-o com um conjunto de luxuosas mantas de cor púrpura, que na altura, devido ao elevado custo e à escassez da tinta necessária, eram consideradas a cor da realeza. Atribui-se à sua doença, que ocorreu pouco tempo depois de ter subido ao trono, uma mudança de comportamento significativa em Tito. Apesar de Calígula ter recuperado totalmente, há quem defenda que foi envenenado antes de adoecer. Tito tinha também a sua própria residência, que era ocupada por escravos e mobiliada por eles. Acredite-se ou não, mas a atitude de Calígula já se tinha tornado sinistra antes de ficar doente. Calígula era conhecido pela sua compaixão e pela sua abordagem pragmática da vida. No entanto, quando adoeceu, começou a executar pessoas que lhe eram próximas, ou a retirá-las da sua corte. Para além disso, começou a gastar mais do que devia e a envolver-se em numerosos negócios públicos. Calígula gostava de gastar grandes somas de dinheiro em comida falsa, como um pão feito de ouro maciço. Para além disso, tinha grande prazer em degradar publicamente os habitantes do império, um de cada vez. Apesar de, aparentemente, ter esvaziado o tesouro romano numa questão de meses, porque gastava mais em festas do que Roma recebia, Calígula achava graça ao facto de todos os jogos e festas extravagantes de Calígula não poderem durar para sempre. Obrigado por assistir. Adeus.